um caminho dentro desse planejamento de gestão. Bem como colaborar para o desenvolvimento de políticas. Novas demandas para a infraestrutura das cidades. De mecanismos institucionais adequados. O que me parece é que hoje, quer dizer, os mecanismos institucionais aqui no Brasil, eles deixam muito a desejar diante da realidade brasileira. Então, pegando aqui alguns exemplos estrangeiros, né? E aqui no Brasil, até uma certa feita, eu era um pouco contra essa coisa do presidencialismo, também do parlamentarismo, na época eu também não gostava. Quer dizer, mas vários países do mundo hoje, quer dizer, estão tentando aí uma solução relativamente recente, posso chamar a atenção para dois, a França e Portugal, o semipresidencialismo. Quer dizer, que levaria um pouco em conta essa realidade, né? Na verdade, você tem lá um presidente da República eleito, tá certo? Esse presidente eleito, ele tem por função, na verdade, escolher quem vai ser o primeiro-ministro, mas esse primeiro-ministro tem um programa. E ele tem que ser aprovado, quer dizer, quer pessoalmente, quer no seu programa, pelo parlamento. Quer dizer, então, o próprio presidente que é eleito, ou seja, escolhido pela vontade do povo, quando ele vai trabalhar o nome de quem vai ser o primeiro-ministro, ele já tem que entender que tem que ser alguém que tenha trânsito, na verdade, na maioria do Congresso Nacional, senão ele não consegue aprovar aquela pessoa. Tá certo? Quer dizer, então, esse é um dado. Mas é falar mais, e se por acaso os partidos não quiserem aprovar, acharem que não vai? Quer dizer, você tem nesses países também, por exemplo, um mecanismo, uma pressão recíproca, quer dizer, isso que é sistema de freios e contrapesos. O presidente pode, então, convocar eleições gerais, e aí todos os deputados, inclusive, perdem o mandato. Então, você joga, quer dizer, num impasse que tem que ser solucionado. Quer dizer, e esse impasse que tem que ser solucionado, você acaba tendo, na verdade, mecanismos mais republicanos, né? Você tem um programa, você tem que apresentar esse programa perante o parlamento, esse programa é discutido, aquele que apresenta e eventualmente obtém maioria, ele conquista, na verdade, uma maioria sólida ab início. Então já vai ter uma base de apoio, dando estabilidade para aquele sistema. Quer dizer, isso acaba, na verdade, dando possibilidades de uma discussão institucional mais vigorosa, mais adequada. Professor, vou te fazer uma pergunta, uma frase que o senhor colocou, né, que o impasse terá de ser resolvido. Talvez eu queria ouvir um pouco mais do senhor sobre isso, porque às vezes se tem a ilusão de que na democracia não há o impasse, e o impasse entre os poderes da República é algo normal do exercício de um modelo republicano. Então, o impasse, ele existirá. O problema é você não ter mecanismos institucionais para que esse impasse seja resolvido sem rupturas, né? Exato, quer dizer, como, por exemplo, aconteceu no tempo no último impeachment, que foi um impeachment mais traumático do que o primeiro, me pareceu. Naquela situação, por exemplo, se você tivesse um mecanismo institucional, quer dizer, próprio de países parlamentaristas ou semipresidencialistas, que é a convocação de eleições gerais com antecipação de todos os mandatos, você teria uma solução mais adequada. Você fala, mas foi golpe, não foi golpe, discute. Não. Na verdade, você convoca eleições gerais e o povo dá maioria para quem quiser. Tá certo? E aquele que fizer maioria vai, na verdade... Houve uma crise, certa feita, em Israel, que foi bem elucidativa. O que acontece? Era o premier em Israel, na época, o Ariel Sharon. Já faz uns 20 anos, 15 anos isso. E o Ariel Sharon tinha uma maioria, ele foi, na verdade, colocado como primeiro-ministro com uma maioria folgada, nessa perspectiva, né? Foi construída uma maioria tranquila. Só que na base dele, naquele momento, estava o partido do antigo premier, do Shimon Peres. E o que acontece? Quer dizer, as tantas por divergências em relação à questão da Palestina, dentre outras coisas, o Shimon Peres e o Partido Trabalhista, que era o dele, rompem com o governo. Quer dizer, e começou a ficar ficou uma maioria quase que inexistente. Parece que quando dava tudo certo, o governo conseguia um voto a mais. E se dois mudassem de opinião, já perdia a maioria, tá? E não se conseguia governar e não se tinha de uma forma adequada. O Shimon Peres não queria mais voltar, não apoiava mais o partido governista, que era o Likud,
E, enfim, ficou aquele impasse. E lá também com vários partidos. Quer dizer, o que acontece? Quer dizer, qual foi a solução que se arbitrou? Em vez de ficar no impasse aqui 2 anos, 3 anos, discutindo se tira, se não tira, se convoca as eleições gerais. Todos os mandatos foram antecipados. E aí os governantes, os líderes políticos, tiveram condição de apresentar. Olha, se você quer que ganhe aqui a linha de pensamento que é essa, você vota no partido A, B e C. Aí vem outra, você quer que ganhe a linha que é outra, você vota no D e F. Quer dizer, então, quem foi chamado, na verdade, a arbitrar isso foi a população, que aí deu maioria larga para o Ariel Sharon, né? Depois ele teve uma doença, faleceu, etc., mas deu uma maioria larga, e aí, enfim, ele teve condições de aplicar lá o programa dele. Mas quem arbitrou, repito, não foi, quer dizer, o parlamentar, não, que a soberania popular é que, na verdade, exerceu esse poder de controle, vamos dizer assim, né, e apontou qual é o caminho que eles esperavam para o país. Então, me parece, quer dizer, que até hoje a gente fica um pouco refém dessa coisa toda, né? Então, aqui, na verdade, você teria condições, a meu juízo, num sistema semipresidencialista, por exemplo, a eleger o presidente. Mas o presidente tem uma linha... Não, mas ele, para escolher o primeiro-ministro, que é a pessoa que vai exercer o governo, ele vai ter que escolher alguém que trafegue na maioria parlamentar. Ele não vai fazer o que ele quer, gerar embate, gerar conflitos, né? A mesma coisa no passado, quando chega presidente, enfim, vai ter que construir uma maioria, quer dizer, que venha sedimentar a opinião média do país. Isso me parece, quer dizer, que seria hoje uma coisa interessante, não para adotar, vamos pegar um modelo igual da França, igual de Portugal, igual de Israel, não interessa. Vamos, quer dizer, pensar no modelo brasileiro, mas talvez com elementos que sejam, assim, adequados. Um outro ponto que eu também acho importante, quer dizer, e aí eu falo, quer dizer, que essa pulverização no Brasil, ela pode até existir. Você fala, mas é errado, ter esse monte de partido, não é errado, quer dizer, errado é ter um monte de partido combinando com um sistema presidencialismo como o nosso, que sugere esse presidencialismo de coalizão. Agora, num outro modelo, não. E você tem que buscar formas, inclusive, assim, repito, institucionais, de você inibir. Ou de você tentar, na verdade, quer dizer, priorizar, sublinhar, sublimar formas mais republicanas e adequadas de relacionamento, né? Um deles que tem, quer dizer, por exemplo, você tem na Espanha, funciona assim hoje, dentro de outros países, estou me lembrando da Espanha agora, você tem lá a eleição para o legislativo feita com listas fechadas. Então, você vota num partido. Eu quero votar no PV. Mas que candidato eu vou votar? Não, nenhum. O próprio PV vai apresentar uma lista de candidatos. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Mas se na divisão proporcional o PV ficar com 4 vagas, os primeiros quatro da lista que ele, PV, apresentou. Qual que é a vantagem disso? Quer dizer, primeiro, você não tem mais mandatos individuais e, portanto, uma necessidade tão grande de busca de financiamento individual com as perversões que isso eventualmente acarreta. Você faz um jogo mais organizado. Segundo ponto, você aumenta muito a noção de fidelidade e disciplina partidária. Então, você tem condições, o partido ou vai ser situação ou vai ser oposição, porque se ele for expulso o deputado, ele perde o mandato. Quer dizer, então isso faz com que, na verdade, o diálogo fique mais adequado. Quer dizer, você tem problema, tem um parlamentar que foi indicado, um ministro, ou um grupo parlamentar que indicou alguém para cima, não tem problema nenhum, isso faz parte do jogo. Você tem mais de um status de pensamento, você não consegue sozinho, quer dizer, ter hegemonia, você vai buscar os mais próximos e aí você vai repartir e formar uma média, né? E isso, na verdade, é importante, até para que o governo, quer dizer, não seja reflexo de uma linha só de pensamento. Ele seja, na verdade, fruto de uma hegemonia. Estou tomando aqui o termo em sentido estrito, né? Então, você vai ter uma configuração de hegemonia. Essa configuração de hegemonia supõe, sim, quer dizer, participação plurima do governo. Isso há em qualquer país do mundo, repito. Isso é parte do jogo, né? Vamos dizer assim. Agora, o problema quer dizer, como é que esse jogo foi feito? E como é que se garante, quer dizer, a institucionalidade desse jogo? Quer dizer, aí, quer dizer, me parece que essa coisa fluida, cada parlamentar vai para um canto, articula e vai, no mesmo partido sai 3 candidatos a presidente da casa,
negocia para cá, negocia para lá, quer dizer, você deixa de ter, quer dizer, um diálogo, quer dizer, institucional e passa a ter um diálogo de varejo, né? Então, me parece, quer dizer, se a ideia aqui é manter vários partidos, perfeitamente, você pode ter uma cláusula de barreira para admitir uma legitimidade mínima do partido, etc., pelo menos para acesso ao fundo eleitoral, para outras coisas, quer dizer, mas, na verdade, você tem que ter, quer dizer, mecanismos, quer dizer, que apontem para um nível de institucionalidade maior, né? Isso em tudo, quer dizer, né? Eu me lembro, quer dizer, uma das discussões que há muito hoje em dia é uma discussão sobre o Supremo Tribunal Federal, nessa relação toda, pegou o parlamentar, suspendeu, em outro caso, fez isso. Quer dizer, pode, quer dizer, não pode, a questão é pode, não pode, quer dizer, como o arranjo institucional está feito hoje. Quer dizer, o Supremo, você tem lá, por exemplo, hoje, ministros vitalícios. Você vai falar, mas por que o ministro é vitalício? É para assegurar uma certa independência do judiciário, etc, etc. Não necessariamente. Quer dizer, se você for pegar na história, de onde veio essa vitaliciedade no Supremo Tribunal Federal? Nós nos inspiramos no modelo estadunidense. Lá é assim, lá é vitalício, e vitalício mesmo. E não tem idade limítrofe. Lá o Associated Justice, né, que é o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, ele fica no cargo até morrer, se quiser, a não ser que ele peça aposentadoria. Então, é comum lá, o sujeito com 85 anos, 83, a última que saiu faleceu quando tinha 84 anos, enfim, é assim que funciona. Quer dizer, mas, repito, lá você tem uma outra modelagem, né? O Supremo tem mais limites. Lá o Ministério Público, por exemplo, é tido como parte integrante do Poder Executivo, mas não parte formal, parte substancial. Né? O Procurador-Geral é uma espécie de ministro da Justiça ao mesmo tempo. Ele comanda as investigações policiais, etc., quer dizer, responde pela questão de segurança, quer dizer, é uma outra forma. Quer dizer, e por que também esses ministros lá, por que se pensou essa vitaliciedade? Se vocês forem percorrer os textos dos fundadores lá do Estado norte-americano, né, quer dizer, reunidos naquele livro lá, O Federalista, que é o John Jay, o Hamilton e o Madison, você encontra ali algumas explicações. Quer dizer, uma delas é o seguinte: os norte-americanos, quer dizer, eles tiveram uma formação muito peculiar. Quer dizer, não foi bem uma assembleia constituinte. A Convenção de Filadélfia foi, na verdade, quer dizer, uma convenção de representante dos estados, né? Então, você tinha ali estados, quer dizer, países independentes naquela hora, um totalmente diferente do outro, que sentiram a necessidade de pactuar um novo Estado. Então, a Convenção de Filadélfia e aí a Constituição estadunidense, ela foi uma Constituição que não foi promulgada, como se fala, porque frutiferou de um poder constituinte originário, não. Quer dizer, de uma Assembleia Nacional Constituinte, não. Ela foi uma Constituição pactuada, foi um pacto federativo que deu lastro àquilo tudo. E o que acontece? Naquele momento, quer dizer, como eu tinha, parafraseando aqui Del Vecchio, um suicídio de estados, né? Vários estados se suicidando para formar um novo estado maior, coisa e tal, que agregava todas as antigas colônias na América do Norte, havia um grande medo, quer dizer, com a questão da longevidade do pacto, a durabilidade do pacto. Não houvesse secessão. E notem, quer dizer, que uma das guerras que mais marcou os Estados Unidos foi a guerra da secessão lá, que acabou em 1865. Quer dizer, então, era uma preocupação que tinha sentido. Aí, o que eles pensaram? E veja como foi adotado aqui pelo Brasil, sem muita razão. E a gente, embora tenhamos adotado a federação em 1891, é importante notar, quer dizer, que a nossa federação foi uma federação por segregação, não por agregação. Lá você tinha países independentes que abriam mão da sua soberania para formar um novo país. Aqui não, aqui você tinha um país unitário que se segregou em federação. Quer dizer, e não tinha muito porquê. Quer dizer, mas por que se pensou isso lá? Porque falou, olha, precisamos dar longevidade ao pacto. Então, vocês imaginem, a gente faz aqui uma eleição hoje, daqui 4 anos, os secessionistas ganham, coisa e tal, e todo o nosso esforço aqui foi pro lixo. Aí você teve a ideia, não, para não ter problema, na nossa federação tem o Senado, que vai ter que, na verdade, que representa os estados, para dar equilíbrio federativo, coisa e tal. Então, vamos fazer assim, ó, mandato de deputado, 4 anos.